Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu declaro sobre a sua vida paz e prosperidade. A bênção do Senhor seja sobre ti. Bom, parabéns por você estar aqui comigo, tirando esse tempo, esse período em que passaremos juntos, por volta de uns 15 minutinhos no máximo, aqui no nosso Lifestyle 6 e 12, onde nós estamos trazendo palavra de fé para a ativação da inteligência espiritual nas nossas vidas. E é claro, a inteligência espiritual, sendo ela um dos principais pilares das nossas vidas, ela, por sua vez, fará com que todas as demais áreas, se estivermos bem ajustados com a nossa real identidade, conectados com a nossa fonte criadora, não tem como deixarmos de viver o nosso propósito, viver uma vida intencional, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, seja bem-vindo, bora lá. Vamos então para o nosso tópico neste Palavra de Fé através do Lifestyle 6 e 12. Bom, antes de continuarmos, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, compartilhe esse vídeo se ele fizer sentido para você, ok? Se você for edificado, se você for transformado, impactado por essa palavra e considerar que esse conteúdo é um conteúdo relevante, então envie para os seus contatos, marque o sininho para que você possa ser avisado dos próximos vídeos que estaremos trazendo aqui com toda alegria, com toda satisfação. Bom, nós falamos na primeira parte deste Palavra de Fé do Lifestyle 6 e 12 sobre a importância de nós assumirmos o governo da nossa própria alma, ou seja, o governo da nossa própria vida. Você precisa governar sobre os seus sentimentos, sobre as suas vontades e, por sua vez, se você controla ou domina e governa essas áreas na sua vida, você passa então a se comportar como tal, se comportar como alguém que nasceu para vencer, alguém que nasceu para dar certo, alguém que cria problemas, mas também apresenta soluções. É isso mesmo. Não se assuste, porque é assim que você será lembrado depois que a sua trajetória aqui nesta terra se encerrar. Você será lembrado pelos problemas que você criou e você também será lembrado pelos problemas que você solucionou. Como é que você quer ser lembrado? Esta é a pergunta. Então vamos comigo aprendendo a assumir o governo de nossa alma, o governo de nossas vidas. Na primeira parte, fazendo uma síntese, fazendo um breve apanhado, nós lemos o texto de 1 Reis, no capítulo 19, do verso 1 ao 5. Depois você volta lá, ok? Se você não viu a primeira parte, volta lá depois que você assistir essa segunda parte. Uma coisa está conectada com a outra, mas são interdependentes, ok? Então nós fizemos um resumo falando sobre o porquê de Elias ter fugido perante as ameaças de Jezabel. Você que conhece o texto bíblico, o texto sagrado, você sabe muito bem que de tudo nós podemos tirar lições. E a palavra do Senhor, a inteligência bíblica, ela jamais se preocupou em ocultar, esconder as fraquezas ou as falhas humanas. É um livro que fala sobre a nossa vida, que fala a nosso respeito. Em todas as histórias ali, nós podemos tirar lições. E quais são as lições que nós podemos tirar desta fuga de Elias diante das ameaças de Jezabel? Para você compreender o contexto, Elias ele se sente incomodado e ele é levantado por Deus para chamar a nação de Israel a parar de cochear entre dois pensamentos. Eles tinham dúvidas se Deus, Jeová, o Deus que tirou o seu povo da terra do Egito e trouxe para essa nova terra, a terra de Canaã, se esse era realmente o verdadeiro e o único Deus que mereceria ser adorado, ser glorificado e ser bendito no meio do seu povo. E ao mesmo tempo eles pensavam, mas tem Baal. Baal é cultuado, Baal é servido, Baal é considerado o deus da guerra, o deus da segurança e tantas outras coisas mais. Tinha os postes ídolos, os balaíns, os profetas de Jezabel. Eles então levavam o povo a estar dividido, cochear entre dois pensamentos e estar dividido em duas formas de pensar. Aqui a gente aprende um princípio. Se você está com a sua mente dividida em propósitos, em pensamentos, em sentimentos, em emoções, dificilmente você prosperará. Uma mente dividida, dificilmente ela prosperará.
prosperará, ela dificilmente avançará, porque ela está dividida, e ela está dividida entre o sim e o não. É uma pessoa que não se posiciona, uma pessoa que fica em cima do muro, caminha numa linha muito estreita, ela não se posiciona. E nós precisamos, através dessa lição, aprender a nos posicionarmos. E é isso que Elias foi fazer, ó. Se Baal é Deus, então vocês servem unicamente Baal, porque nós não podemos servir mais de dois senhores. Agora, se Deus, que os nossos pais nos contam a sua história, ele é o Deus verdadeiro, então abandonem Baal e sigam esse verdadeiro Deus. Ele faz uma proposta, né? Claro. Então vamos lá, o Deus que responder com fogo. Amanhã nós vamos nos encontrar aqui no monte, e o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Então a ele nós vamos servir e vamos rejeitar todos aqueles outros que nos são oferecidos. E assim ele fez. No dia seguinte, reuniram-se 450 profetas de Baal, fora os 400 profetas dos Baalaíns ou dos postes ídolos, eram todos profetas que representavam a crença da rainha Jezabel, esposa do rei Acabe. Por fim, Elias permitiu que eles começassem a clamar. Eles clamaram, clamaram, clamaram e começaram a se ferir, se cortar e se sangrar, e não havia resposta. Até que ao meio-dia, Elias repara o altar, Elias prepara as pedras, Elias coloca a lenha, Elias prepara o sacrifício, o cordeiro, o animal, mas ele pede água, e a água era um bem muito escasso naquela época, porque eles estavam passando por uma situação, e Elias, então, ele pede para que eles trouxessem água. Eles trazem água, eles derramam várias quantidades de água sobre aquele holocausto de Elias, e Elias vai e clama, e o que que acontece? O fogo desce dos céus, consome a água, consome a lenha, queima as pedras e queima o sacrifício. E aí todo o povo fica admirado, e aí todos tiveram que dizer: só o Senhor é Deus. Em consequência disso, Elias tem que passar ao fio da espada todos os profetas que levavam o povo a estar dividido entre dois pensamentos a respeito de Deus. E isto leva a Elias a ter um profundo sentimento. Um sentimento, imagina uma pessoa de paz, uma pessoa do bem, ela ter que passar ao fio da espada os seus adversários, os seus inimigos. Uma pessoa que teve que ali tirar a vida de outras pessoas, seres semelhantes. Aquilo foi um impacto emocional muito grande sobre a vida de Elias. E Elias, então, diante das ameaças que Jezabel enviou para ele, porque chegou ao conhecimento dela o que Elias tinha feito com seus profetas, Elias então tem um sentimento de medo. E com isso, ele foge na tentativa de ignorar uma grande verdade, uma grande realidade. Ele estava certo, ele estava servindo ao verdadeiro Deus. Embora houve todo aquele processo, aquele assassinato, aquele derramamento de sangue que não era nem necessário se o povo tivesse se arrependido, mas Elias tinha um Deus poderoso do seu lado, um Deus que o fez vencer, triunfar, e provou que era com ele ali diante daquele desafio e na presença da ameaça de uma única mulher. Elias foge, porque no seu emocional ele estava totalmente destruído. Lembra do que nós falamos? Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Nós somos um ser tricotomo, possuímos três grandes partes importantes. Daí vem a importância das três grandes inteligências sobre a nossa vida: a inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência física. E se essas inteligências elas não estiverem como uma engrenagem, nós entraremos no estado de disfuncionalidade. Funcionaremos, mas não com total potencial para o qual nós somos criados. E é exatamente aí, quando o emocional de Elias, uma dessas três inteligências, se abala, por sua vez, ela interfere na inteligência principal, que é a inteligência espiritual. Compreende isso? Faz sentido para você? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse ensinamento, esta palavra, esta live para os seus amigos. E dando então sequência ao nosso relato, a nossa síntese, o que acontece? Elias, ele começa então a sofrer algumas consequências, porque ele tem medo e ele foge. A primeira consequência é do isolamento social. Ele não quer mais estar na companhia de ninguém. Isso é uma cadeia.
A inteligência bíblica vai nos dizer que um abismo chama à existência outro abismo. Por sua vez, o que Elias faz? Elias, então, ele começa a ter pensamentos suicidas. Se você se isola, se você não quer contato social, se você não quer conversa com ninguém, algo não está bem com você. Você precisa de ajuda, mas você não consegue enxergar mais saída. A sua vida perde o sentido. E Elias começa a ter pensamentos suicídios, ele passa a desejar a própria morte. Por que ele deseja a própria morte? Crendo num Deus criador dos céus e da terra, porque Elias havia enfrentado o sentimento de desistências. Tudo ficou acinzentado para Elias e nada mais fazia sentido. Faz sentido para você até aqui? Vamos lá, compartilhe essa live, compartilhe com seus amigos, não deixe de deixar o seu like aí e eu te convido a continuarmos aqui então a aprender nessa segunda parte sobre qual foi o grande conselho e quais são as consequências desse grande conselho que o salmista ele nos traz no Salmo 42:5, que nós vimos lá também. O salmista ele diz assim: "Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua confiança em Deus." Você percebe que o emocional, a inteligência emocional de Elias abalado, o seu físico, a sua inteligência física, ele já não deseja mais comer, ele já não quer mais alimentar, ele deseja morrer, ou seja, o seu corpo ele entra no estado de petrificação, de frieza, de como que eu posso dizer para você? Ele entra no estado profundo de nostalgia, ele não tem mais interesse por nada, ele fica sem cor, ele começa então a perder, as suas emoções já estão já no pior e no mais profundo estágio possível, ele deseja a morte, porque justamente isso, a sua inteligência espiritual também é afetada, a emocional, a física e principalmente a inteligência espiritual. E Elias pensa então que não há mais esperança em ninguém, nem mesmo Deus poderia tirá-lo daquela situação. E aí o salmista vem nos ensinando: por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que estás tão perturbada dentro de mim? Ponha sua confiança em Deus. Eu faço aqui uma pequena pausa para te dizer: eu não sei como é que você se encontra hoje, mas coloque a sua confiança em Deus. Não viva assim mais em angústias, não viva assim mais desesperado, pensando que está tudo acabado. Coloque sua confiança em Deus. Eu sei que já estamos avançando para o nosso período, para o nosso tempo, e eu, de fato, vou cumprir com você. O meu propósito é permanecermos aqui até no máximo 15 minutos. Mas daí então, eu te convido a estarmos entrando na quinta-feira, sim, na próxima quinta, na parte 2. Assuma o governo da sua alma. Eu não sei que dia que você vai estar assistindo essa live, mas que você possa entender de uma vez por todas que nós precisamos aprender a colocar, independente da condição que nós nos encontramos, principalmente se for semelhante a de Elias, Elias que passou a sentir um profundo medo, Elias que buscou isolamento social, Elias que começa a enfrentar estas consequências todas, ele se isola, ele tem pensamentos suicídios e ele começa a desistir da vida, a desistir de tudo. O grande conselho é: por que estás? É o autodiálogo, a importância da meditação, da reflexão, de você começar a olhar para dentro de si e entender qual é o seu estado emocional, espiritual e físico no momento. Você já percebeu que pessoas deprimidas, elas perdem a vontade de comer, elas se isolam, elas não querem a companhia de ninguém, elas querem estar só porque a vida perdeu o sentido. Elias começa a desistir de tudo isso, ele experimenta tudo isso, uma profunda depressão. E aqui o salmista também está dizendo que ele estava passando pelo mesmo quadro, mas ele começa a dar resposta, ele começa a reagir. Ao invés de fugir como Elias, o salmista nos ensina a lutar, a lutar. E uma forma de nós lutarmos é começarmos a olhar para dentro de nós e entendermos quem nós somos em Deus. Quem você é em Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua confiança em Deus. Grave este salmo, escreva este salmo num papel, leve consigo e todas as vezes que você enfrentar problemas, que parece que a vida não tem mais sentido, comece a recitá-lo, feche os seus olhos
E respira profundamente, inspira e expira suavemente e se pergunte: por que estás assim tão triste dentro de mim, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua confiança em Deus. Estamos chegando então ao nosso término do nosso tempo e no nosso próximo encontro, então, eu entrarei direto, sem necessidade agora então de fazermos essa reprise. Eu achei interessante, importante isso, para que quem caiu aqui pela primeira vez possa entender onde nós estamos. E se você ainda não assistiu, vai lá, assista a primeira parte e compartilha esses vídeos com seus amigos. E nós teremos muito conteúdo pela frente, só para você ver, está aí. Nós vamos falar um pouco sobre inteligência espiritual e o que ela nos diz, não agora, no nosso próximo vídeo, porque o nosso tempo acabou e eu declaro sobre a sua vida paz e prosperidade. E te convido, através do Lifestyle 612, a me seguir no Instagram. Meu Instagram é @moisesmartins.off e a me acompanhar aqui no YouTube. Se você ainda não é assinante, assine e também marque o sininho para que ele possa então o YouTube encaminhar novos vídeos que fizermos para você. Até a próxima, que Deus te abençoe em nome de Jesus.